Oi, nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que você precisa aprender sobre potenciação. É sério, confia, eu vou te ensinar tudo que você precisa aprender sobre esse assunto. Meu nome é Ítalo Monte e esse é o primeiro vídeo do canal. Então, sem enrolação, sem mais delongas, bora começar isso aqui. E lá vamos nós! Primeiramente, você precisa entender que potenciação é algo criado por nós, tá? Isso aqui não foi algo encontrado, ou algo achado ou descoberto por algum matemático ou físico, algo do tipo. Simplesmente foi uma ferramenta criada para facilitar a nossa vida, assim como um martelo, um alicate ou uma chave de fenda. Porque olha aqui, olha esse 5 sendo multiplicado por ele mesmo 20 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, até chegar no 20º termo. Você prefere escrever 20 números sendo multiplicados por eles mesmos 20 vezes? Ou simplesmente escrever isso aqui? Olha, eu não sei vocês, mas eu prefiro a segunda opção. E que o número de cima representa quantas vezes esse número está sendo multiplicado por ele mesmo. Além de economizar tempo, neurônios, tu ainda salva o planeta, porque tu não vai ter que ficar escrevendo uma conta enorme no papel. Então, mais um exemplo. Se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu posso representar isso como 3 elevado a 7. Que é o 3 vezes ele mesmo 7 vezes. Então, definindo para um caso mais geral, quando eu tenho um certo número que eu chamo de x elevado a um número que eu chamo de n, eu vou pegar esse x e multiplicar por ele mesmo n vezes. Se eu te falar que até esse ponto do vídeo você já aprendeu basicamente tudo que você precisa aprender sobre potenciação. Ah, mas como assim? Eu tô ligado que tem umas propriedades aí. E como que eu vou saber das propriedades só com isso que tu me ensinou? Cara, simplesmente porque todas as propriedades partem disso aqui que a gente está falando. Isso aqui é a base. Então você não vai precisar decorar nada nas propriedades, que eu vou te ensinar aqui de um jeito bem intuitivo. A primeira propriedade que a gente tem aqui é divisão de potências de mesma base. 8 elevado a 6 dividido por 8 elevado a 2. Você deve ter escutado em algum lugar que quando eu tenho isso, eu repito aqui a base e subtraio os expoentes, ficando 6 menos 2, que fica 8 elevado a 4. Beleza, isso está correto, mas por que isso acontece? Vamos simplesmente usar o que a gente já aprendeu. 8 elevado a 6 é igual a 8 vezes ele mesmo 6 vezes. E 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, né? Só 2 vezes. Agora você pode simplesmente cortar esse 8 com esse 8 aqui de baixo e esse com esse aqui de baixo. Ah, mas como assim cortar? O que é isso? Quando a gente fala assim que a gente está cortando um número com outro, nada mais é do que, por exemplo, cara, se eu pegar esse 8 daqui e dividir com o 8 aqui de baixo, 8 dividido por 8 dá 1. Então, eu vou ter todo o resto desse número aqui, ó, grandão, multiplicado por 1. Mas tudo que eu multiplico por 1 não altera o valor, então vai manter a mesma coisa. Então eu posso simplesmente, entre aspas, cortar esses dois números 8 para que eles sumam daí e fique mais simples. 8 com 8 dá 1 e outro 8 com 8 também vai dar 1. E olha aqui o que sobrou, só 8 vezes ele mesmo 4 vezes, ou seja, 8 elevado a 4. Que seria a mesma coisa de pegar o expoente de cima e subtrair do de baixo, mas agora você sabe o porquê. A próxima é até mais conhecida, é multiplicação de potências com a mesma base. Mas agora você já sabe como fazer isso aqui, né? Ah, é só pegar a base e somar os expoentes, que vai ficar 4 mais 3 igual a 7. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, quanto que é 6 elevado a 4? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Vezes, aqui, 6 elevado a 3, que é 6 vezes 6 vezes 6. Agora, esquece que esse número aqui, ó, existe, tá? Se eu te falasse, pô, pega essa minha sequência aqui de multiplicações do número 6 e coloca em potência. Tu ia olhar, pô, tem 7 vezes o número 6, então vai ficar 6 elevado a 7. É só isso. Falta mais 4 propriedades, e as duas últimas são bem interessantes. Pô, quando eu tenho uma fração elevado a um expoente, eu ouvi falar aí que eu pego esse expoente e eu distribuo para o denominador e o meu numerador, né? Ficaria assim. Tá correto, mas por que isso acontece? É só usar a mesma lógica. Vocês estão vendo como vocês nunca vão esquecer as propriedades usando a mesma base? Se eu tenho x elevado a 3 é x vezes x vezes x, no meu caso, esse x aqui é o 4 sobre 3. Então vai ficar 4 sobre 3 vezes 4 sobre 3 vezes 4 sobre 3. Aqui em cima eu tenho quantas vezes o número 4 sendo multiplicado? 3, então vai ficar 4 a terceira.
E embaixo é a mesma coisa, 3/3, porque eu tenho 3 vezes aqui, ó. A próxima é seguir na mesma lógica. Essa aqui é a propriedade, é você pegar esse expoente e distribuir para esses dois termos aqui, que vai ficar 5² vezes 7². Mas bora fazer intuitivamente. Isso aqui tá ao quadrado, é 5 vezes 7 vezes 5 vezes 7, beleza? Duas vezes aqui, ó, 1, 2. Mas eu tenho duas vezes o número 5, então eu posso colocar 5², e duas vezes o número 7, que eu posso colocar 7². Agora chegamos nas duas últimas. Ali na última eu vou te explicar por que quando tu eleva uma coisa a zero, isso sempre dá 1. Tirando o zero, né, que seria uma indeterminação. Mas bora continuar com essa aqui, que primeiro ela é um pouquinho mais fácil. Nesse caso aqui, falam para você pegar esses dois expoentes e multiplicar, quando tem os parênteses, que vai ficar 2 elevado a 12. Mas assim, se o 2/3 está elevado à quarta, é 2/3 vezes ele mesmo 4 vezes. Agora virou uma multiplicação de potência da mesma base, ficando só repetir o 2 e somar os expoentes, que isso aqui vai dar 12. Ah, mas como assim? Por que que dá 12? Dentro de cada um desses aqui, eu tenho 3 vezes o número 2 sendo multiplicado. Tá aqui, ó, eu tenho 3 vezes dentro de cada um, ou seja, 3, 6, 9, 12. 2 elevado a 12. Agora, por que quando eu elevo um número a zero, isso aqui dá 1? Pensa assim, se eu tenho 5 sobre 5, tá, eu tô pegando uma coisa e dividindo por ela mesma. Então, quanto que isso tem que dar? 1. Mas a gente acabou de aprender que na divisão de potências de mesma base, o macete que passam por aí é tu pegar a base e subtrair os expoentes, ficando 1 menos 1. Isso aqui é 5 elevado a 0. Ou seja, 5 elevado a 0 é igual a 1. Uma demonstração bem simples dessa propriedade. Por último, eu tenho essa propriedade aqui. Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu vou inverter esse número e colocar o expoente positivo aqui embaixo. Mas por que isso acontece? Isso aqui a gente pode analisar da seguinte forma. Cara, quando eu tenho 2 à quarta, por exemplo, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Mas numa equação, tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Então eu vou dividir os dois lados dessa minha equação por 2. Aqui vai ficar 2/3, né? 2/3, que é o 4, menos o expoente 1 daqui. Ou simplesmente cortando 1, 2 com 1, 2 lá de cima vai ficar 2/3 igual a 8, beleza? E vou seguir na mesma lógica, dividir por 2 aqui, por 2 aqui, vou ficar com 2 ao quadrado igual a 4. E assim eu continuo, ficando com 2 a primeira igual a 2. Depois com 2 elevado a 0, né? Porque aqui tem os expoente 1, vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 0, isso é igual a 1, 2 sobre 2, né? E agora, para finalizar, 2 elevado a 0 é igual a 1. Vou dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Cara, o expoente desse cara aqui é 1. Vou repetir minha base e subtrair os expoentes. 0 menos 1 é igual a 1 sobre 2. 0 menos 1 é igual a menos 1. Então vai ficar 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, quando eu elevo aqui um expoente negativo, eu vou inverter e deixar esse meu expoente positivo aqui embaixo. E aí, cara, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, sei lá, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. Até mais.